Salve nação, Pô Fla, passando aqui rapidinho, este é o seu canal Rio Fla Notícias. Rapaziada, desde já, deixe seu like, ajude esse canal a crescer, ajude o YouTube a entender que vocês estão gostando do vídeo. Isso você faz deixando seu like e assistindo o vídeo até o final. Compartilha pra geral e vamos assistir a mais um vídeo bacana que o Pô Fla separou pra vocês aqui no Rio Fla Notícias. Segue! Nós temos aqui a declaração do Gabigol logo após o apito final. Ele foi perguntado pelo Eric Faria da TV Globo sobre a suposta briga dele com o Davi Luiz. Isso repercutiu durante a semana, foi muito comentado e o Gabigol respondeu. Declaração forte do Gabigol. Nós temos aqui as aspas. Isso aqui não é Big Brother, é o Flamengo, o maior clube do Brasil, onde os jogadores estão atrás do sonho próprio. Não é pão que você coloca a massa e sai na hora. Big Brother é aquilo que tem câmera, fofoquinha. Flamengo é um time grande, o maior time do Brasil. Vocês criam um monte de coisa, um monte de... Vou falar, um monte de merda. Eric Faria, falou também, inclusive, tem problema da gente com vocês da imprensa. O Flamengo não é Big Brother. Fecha aspas, o desabafo forte do Gabigol logo após o apito final. O Flamengo não é Big Brother. Tá aí o Gabigol, depois de tantas notícias, né? E toda hora sai alguma informação sobre o clima no vestiário do Flamengo, sobre alguma briga, algum racha. E agora a informação que surgiu essa semana é que existe um racha do Gabigol com o Davi Luiz, que se criaram dois grupos no vestiário. E essa declaração forte do Gabigol. José Manuel de Barros, Fábio Piperno, Flávio Prado, posicionamento forte do Gabigol agora depois dessa classificação do Flamengo. Primeiro que grupos existem em todos os clubes, o tempo todo. Tem um grupo de aqui, tem um grupo ali, tem um grupo acolá e vira polêmica, e isso vira assunto quando os resultados não são bons. Ou o rendimento do time, no caso do Flamengo, que resultados não bastam no Flamengo, né? Você sabe que o Flamengo tem que ganhar e tem que jogar bem, né? De 2019 para cá, só resultados não adiantam, né? Então, quando a coisa não anda, e nesse começo do ano, o que o Flamengo fez foi perder decisões, não é? No começo do ano, até aqui, então tá essa confusão toda, troca de treinador, o time não rende bem, em alguns jogos parece que ele é preguiçoso, parece que tá fora de forma, e isso vira assunto, né? Se não, cara, podia ter grupo daqui, briga de lá, os caras podiam sair até na mão no vestiário, que não ia, todo mundo passava por cima, não ia virar assunto, ninguém ia ficar sabendo. Porque quando os resultados não vêm, aí tudo vira assunto, né? Eu duvido que exista algum time que não tenha nenhum grupo daqui, outro grupo dali. Acho que é impossível com tanta gente assim, né? E teve até um diálogo do Gabigol com o repórter da Globo, Eric Faria, né? Só para contextualizar aqui a história toda, o Eric pergunta, né? No momento não tem nenhum problema de relacionamento entre vocês? Aí o Gabigol, tem problema da gente com vocês da imprensa. E entre vocês não tem problema? Tem problema da gente com vocês da imprensa, porque vocês da imprensa criam coisas na cabeça do torcedor. O Flamengo é sempre o nosso amor, a gente está lá todos os dias para correr pelo Flamengo. O Flamengo não é Big Brother, com câmeras 24 horas e fofocas. O Flamengo é o maior clube do Brasil. Aí o repórter pergunta de novo, por que as vitórias não estavam vindo? Porque não é pão, o Gabigol responde, que coloca a massa e sai na hora. O Abel está há 3 anos no Palmeiras, o Diniz está há muito tempo no Fluminense e dá para ver a diferença dos times deles. Tem que haver cobrança, mas cobrança justa. Isso não é Big Brother, isso é Flamengo. Tá aí com a arte tudo na tela, você também pode acompanhar as declarações do Gabigol nas nossas redes sociais, @Jovem Pan Esportes, mas também está aí na tela, abre aspas. Acho que o trabalho tem que ser feito desde os treinos, desde o ninho. Tem muita gente que fala ele falou muita merda. Acho que vocês da imprensa criam algumas coisas e a torcida vem para o Maracanã com um pouco de má intenção com os jogadores. Isso nunca aconteceu aqui no clube desde a época do Diego, do Arão. Tá aí o Gabigol. Para as declarações completas do Gabigol, você confere no nosso Instagram, @Jovem Pan Esportes. Tá aí, declaração forte, já vou querer saber mais do Fábio Piperno, do Flávio Prado, do José Manuel de Barros, mas antes, rápido intervalo na Rádio Jovem Pan e já voltamos com Canelada para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Flávio Prado, posicionamento forte do Gabigol, hein?
falando aí sobre essa suposta briga dele com o Davi Luiz, falou, na verdade, a gente tem problema com a imprensa, não tem problema aqui no grupo do Flamengo, e aqui não é Big Brother. Palavras do Gabigol, Flávio. Bom, primeira coisa, eu não sei se o Flamengo é Big Brother ou não, porque eu não sei o que é Big Brother, eu nunca vi. E acredito, nunca vi mesmo, não sei como funciona. O Flamengo eu sei como é que é, eu não sei esse grupo, não vou lá no Flamengo, não conheço a maioria dos jogadores, então não sei se é Big Brother, se não é Big Brother, mas, assim, saíram informações, jornalistas com muito boa credencial para Dallas, e o Gabriel disse que não aconteceu. E aí é palavra de um contra a palavra de outro, não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer, não dá pra... Eu entendo que o atleta, se ele achar que foi dito alguma coisa que não é real, ele tem todo o direito, mais do que o direito, até a obrigação de colocar essa coisa da maneira que ele achar que deve, de maneira mais forte, de maneira... Isso sempre aconteceu, viu, Pedro? Mesmo quando você não tinha tanto leão de chácara separando o jogador da imprensa, quando havia alguma coisa que o atleta não gostava, ele vinha de lá a satisfação. Bate-boca, então isso sempre aconteceu. Não tem nada de anormal, acho que o Gabigol achou que o que se falou não era verdade e veio, questionou no momento que foi perguntado. Para mim tá tudo certo, realmente eu não sei, eu não tô lá dentro do Flamengo. Também não acho que hoje, alguns jornalistas sim, né, trabalham de maneira leviana. Esses que assinaram essa matéria não me consta que sejam levianos, me consta como pessoas profissionais sérios. Aí daí para frente não dá pra gente dizer mais nada. E para você, Piperno? Eu acho que o repórter fez corretamente a pergunta que ele achou que deveria fazer. O Gabriel respondeu da forma que ele achou a mais indicada. Acho até que talvez tenha se incidido nessa questão da generalização, que isso também é muito comum e tal, né? Ele não é, afinal de contas, o ombudsman, mas ele também acho que não ultrapassou um limite aceitável. Mas eu insisto, a pergunta é legítima de um repórter que é muito bom e achou que deveria fazê-la até com base em informações que circularam por aí. Agora, estava até comentando com o Zé, curiosamente, dos 8 times que passaram aí para as quartas, quem fez a melhor campanha nessa fase foi exatamente o Flamengo. Porque só o Flamengo e o Grêmio, se eu não estou enganado, fizeram 4 pontos. E o Flamengo tem um saldo de gol até um pouquinho melhor. Ou seja, tomara que o Flamengo, depois desse êxito aí contra o Fluminense, tenha aí uma temporada de um pouco mais de calmaria. Estamos aqui comentando as declarações do Gabigol. Eu queria fazer uma defesa aos padeiros, porque ele falou, pensa que isso aqui é pão, que é só botar lá sair pão. Não é bem assim, não. Você tem que saber os ingredientes. Difícil, né? É uma arte. A temperatura, você tem que mudar a quantidade de mas aí, ingredientes. Em defesa do Gabigol, assim, não, hein? tem um padeiro amigo meu que fala assim, isso aqui é pão, não é fazer gol, não, que é só empurrar lá pra dentro. Mas porque ele... Tem que preparar. Porque ele é o Gabigol dos pães, sabe? Ele sabe o que tá fazendo, né? Mas põe o Gabigol ir lá fazer pra ver se sai. Um bom padeiro e um bom centroavante são bons pra todo mundo. São bons pra eles. Então, não, eu só quero fazer a defesa aos padeiros, que não é assim também, né? Não é só colocar... Seguro fazer pão, É assim não, rapaz. Tem que saber o que tá fazendo também. Formas com a classificação do Flamengo para as quartas de final da Copa do Brasil. Deu um Mengão no Maracanã, 2-0, aniversário do Arrascaeta, mas quem recebeu o presente foi a torcida do Flamengo. Belo gol, Arrascaeta 1-0 ainda na primeira etapa e no segundo tempo, Gabigol. É claro que podia ter matado o jogo antes. Teve uma hora ali que o Flamengo teve 3 oportunidades para matar o jogo. Gabigol, Flamengo 2, Fluminense 0. E eu já abro canelada falando, hein? O Flamengo anulou o Fluminense de Fernando Diniz nos 2 jogos. Conseguiu parar o Fluminense, que para muitos jogava o melhor futebol do Brasil. Agora está 5 jogos sem saber o que é vitória, 5 jogos sem marcar um gol. Flávio Prado, muito boa noite para você, Flávio. Bora falar desse jogo. Flamengo 2, Fluminense 0. Flávio, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos da Jovem Pan. O Flamengo, a gente falava no pré-jogo, né? Falamos bastante sobre o tema. Os 2 times estavam devendo, o Flamengo acaba entregando para o torcedor, né? Dando ao torcedor essa alegria. O Fluminense, dentro da sua característica, 68% de posse de bola, mas com menos finalizações do que o Flamengo. O Flamengo consegue chegar, consegue vencer, uma das raras partidas sem decisão por pênaltis. E um pouquinho mais cedo terminou São Paulo e Sport, com uma audiência absurda no nosso YouTube. Muito obrigado a todos. Chegamos a 175 mil pessoas simultaneamente na narração do Fausto Favara na cobrança dos pênaltis. E o São Paulo
Suou que suou, mas passou também, então aí, né? Definidos os times que passam para as quartas de final da Copa do Brasil. E agora é sorteio livre, né? Qualquer um pode pegar qualquer um, Pedro. O Flamengo está na próxima fase, o Canelada só está começando nessa quinta-feira para a gente falar bastante desse jogo. Flamengo 2, Arrascaeta e Gabigol. Fluminense 0, o Flamengo que anulou o Fluminense nos 2 jogos. E hoje, num momento que parecia que o Fluminense tinha ali um pouco do controle da partida, Arrascaeta. Um belo cruzamento do Gerson e o Fabrício Bruno ainda desvia de cabeça, providencial desvio na primeira trave, e o Arrascaeta, ele tira com muita consciência do Fábio. Flamengo 1-0. Na segunda etapa, o Flamengo teve uma hora ali que perdeu 3 gols, né? Teve 3 chances de matar a partida, mas aí o Gabigol foi lá, balançou as redes, para quem sabe espantar uma fase. Flamengo 2-0. Alô, Fábio Piperno, muito boa noite. Você permitiu essa partida do Jovem Pan. Piperno, deu Flamengo. Boa noite, senhores. Um abraço aos colegas, à nossa audiência. Deu Flamengo com toda a justiça, ganhou o melhor time. O Flamengo, ele não teve... Foi um jogo diferente. Foi um Flamengo pragmático, escalado com 3 zagueiros, mais o trio Thiago Maia, Pulgar e Gerson no meio-campo. E eu não gosto quando esses 3 jogadores atuam juntos, mas hoje eles funcionaram muito bem, inclusive pressionando bastante a saída do Fluminense, o que travou o time do Diniz. Lá atrás, o paredão lá formado pelos 3 zagueiros, depois 2, porque o Léo Pereira saiu contundido. Eu imaginei que o Flamengo fosse trabalhar mais com os alas, mas isso não ocorreu. Só que o Flamengo, se não teve mais posse de bola, ele teve o domínio tático do jogo. Ele funcionou exatamente como o seu técnico imaginou, propôs. Ou seja, um time organizado para não deixar o Fluminense jogar. Qual foi o saldo disso? O Fluminense, durante os quase 100 minutos de bola rolando, criou uma única chance de gol. E um cruzamento, um escanteio, aí ajeitaram a bola para o Cano e ele bateu para fora. Só. Quer dizer, de resto, o Fluminense tentou por todas as vias, por todos os lados. O Diniz mexeu bastante no time do segundo tempo, mas não conseguiu vencer esse paredão da marcação do Flamengo. O que isso significa? Que o Flamengo pragmático de hoje, ele olhou para o seu futuro. Ou seja, o que eu preciso fazer hoje? Eu preciso classificar. Se nós vamos jogar bonito, se nós vamos jogar fiéis aí ao estilo do São Paulo, é uma outra história. Mas hoje o importante é classificar e o resto a gente resolve depois. José Manuel de Barros soltou a voz aqui no microfone Jovem Pan. Zé, o Flamengo encaixou a marcação, não permitiu assim grandes chances ao Fluminense do Fernando Diniz. Até um destaque, porque o Cano é aquele jogador que fica preso na área, e hoje eu vi o Cano se movimentando, tentando achar algum tipo de oportunidade e nada, né? O Flamengo soube encaixar essa marcação, criou as melhores chances e, como disse o Piperno, passou com méritos. José Manuel de Barros, boa noite pra você. Boa noite, Pedro Marques, meus amigos. Eu vou te falar uma coisa, rapaz, que o Fluminense é uma pedra no sapato do Flamengo, é aquele time que encaixa jogo contra o Flamengo e que impõe sérias dificuldades nos últimos anos. Mesmo o Flamengo do Jorge Jesus, quando encarava o Fluminense, era um jogo diferente. E jogo Fla-Flu pro Flamengo, eu reconheço que jogo não é para jogar. Esquece esse negócio de jogar bem, jogar bonito. Contra o Fluminense, o Flamengo tem que se preocupar em ganhar o jogo, em neutralizar o Fluminense e buscar a vitória. Então, nesse aspecto, palmas para o Sampaoli, que conseguiu, né? Conseguiu a vitória por 2-0. Poderia ter feito mais, né? Teve um lance ali que você já citou, né? Que o Fábio fez uma grande defesa, cara a cara, depois bola na trave, depois gol perdido. O Flamengo perdeu uma chance na sequência para depois fazer o gol da tranquilidade ali, o 2-0, com o Gabigol já nos acréscimos do segundo tempo. Mas você vê, Fluminense teve 70% de posse de bola, finalizações 12-9 para o Flamengo, no gol 5-2 para o Flamengo, ou seja, o Flamengo teve menos posse de bola, mas no final das contas incomodou muito mais o Fábio, goleiro do Fluminense, do que o Fluminense incomodou o Matheus Cunha, goleiro do Flamengo. Não é a melhor versão do Flamengo. Até para jogos contra o Fluminense, que eu disse há pouco, que é um jogo diferente, né? A melhor versão que eu achei foi naquele tempo que o Flamengo marcou lá na frente com um ataque mais jovem e não deixou o Fluminense sair para o jogo. E funcionou muito bem.
bem. E o Flamengo jogou muito bem naquela oportunidade. Mas o Sampaoli, nessa intenção de neutralizar o Fluminense antes de sair atacando o Fluminense, entrou com 3 zagueiros, entrou com 2 volantes, mais o Gerson, que se você quiser também pode considerar mais um volante, seriam 3 zagueiros, 3 volantes. Ou seja, estratégia do Sampaoli, qual é? Pensando em que contra o Fluminense tem que ganhar o jogo, e esquece esse negócio de jogar bem, jogar bonito, ele entrou com um monte de gente para marcar, para fechar a casinha. E está classificado por 2-0. Então, não se fala mais sobre isso, né? Não é a melhor versão do Flamengo, que eu entendo que com tantos jogadores bons, né? Mas é o time que colocou o Flamengo nas quartas da Copa do Brasil. Já estamos conectando também o nosso Rodrigo Viga. Sei também que nos bastidores rolou uma aposta do Vampeta com pilhado aí. Parece que o Vampeta perdeu dinheiro de novo. Ele não quis apostar no Corinthians, o Corinthians se classificou. Aí quis apostar no jogo do Flamengo, se deu mal. A gente está aqui com o José Manuel de Barros, com o Fábio Piperno, com o Flávio Prado. Daqui a pouquinho também a participação do nosso corneta Rodrigo Viga. Mas, ô Flávio, foi a melhor atuação do Flamengo, do Sampaoli, desde a chegada do Sampaoli? Dá para dizer isso ou tá muito cedo ainda, Flávio? Olha, Pedro, sendo bem sincero, a gente viu parte do jogo, tá acompanhando o São Paulo, tá tudo simultâneo, mas ouvindo o Zé e o Piperno, a gente percebeu que foi um Flamengo, o Zé acabou de falar agora, pragmático. Não foi espetacular. Exatamente. Ele meio que falou, o adversário é pesado, não sei se vale a pena atacar. A gente discutia isso no pré-jogo. Como é que o Flamengo vai se comportar? E a gente viu realmente aqui 68% de posse de bola do Flamengo. Pro Fluminense, desculpe. Ele achou uma solução. Ele ganhou o jogo. Ele tinha ganhado o jogo, ganhou o jogo. O Fernando Diniz, ele dificilmente abdica daqueles conceitos que ele tem. Pode ser um defeito, pode ser uma virtude, mas enfim, é assim que funciona. E o Flamengo acabou sendo feliz e ganhando o jogo e merecendo ganhar o jogo. Embora fugindo do seu sistema, do seu ideal e da maneira que se espera que o Sampaoli coloque o time para jogar. Não foi a melhor partida, mas foi aquela onde ele conseguiu pragmaticamente a classificação, que era a prioridade, obviamente. O Flávio, tem uma coisa no Fluminense, que é o Fernando Diniz, ele não vai conseguir, eu acho, resolver no curto prazo, até por falta de peças, que é exatamente a ausência de jogadas de profundidade, jogadas pelo lado. Então ele tem o Arias, mas aí o que o Flamengo fez? Nos poucos momentos em que o Arias recebia a bola com espaço, bloqueio triplo. Ele não conseguiu fazer nenhuma jogada. Aí não tem o Keno, o time não tem por onde sair. Porque o Flamengo, o Sampaoli, congestionou, né? Com 3 zagueiros e o trio de marcadores no meio-campo, né? Ou pelo menos trio que ocupava espaço no meio-campo. Aí o Fluminense, pelo meio, na base do toque curto, como gosta de jogar, não conseguiu produzir. Pelo lado, só tinha um jogador, bloqueio triplo nele. E a gente está falando aqui desse Flamengo, o Arrascaeta abriu o placar para o Mengão. Até um dado interessante, Flamengo com a Arrascaeta, 75 jogos, 46 vitórias, 13 derrotas, aproveitamento de 68%, gols marcados por jogo 1,92, gols sofridos por jogo 0,8. Flamengo sem Arrascaeta, 37 jogos, apenas 18 vitórias, 13 derrotas, né? Aproveitamento de 54%, gols marcados por jogo 1,59, gols sofridos por jogo também aumenta um pouquinho, 1,16 no caso, né? Gols marcados, é claro que diminui, né? De 1,92 para 1,59 e gols sofridos aumenta, já que com a Arrascaeta o Flamengo sofre em média 0,84 por jogo. Sem o Arrascaeta, 1,16. Hoje ele abriu o placar a favor do Mengão, fez toda a diferença e aquela cabeceada, assim, ele tira, né, do Fábio com muita consciência. Foi um belo gol do Arrascaeta, faz toda a diferença aí pro Flamengo. No segundo tempo, né, Zé? O Gabigol, que não vivia, assim, uma grande noite, foi lá e decidiu a parada pro Mengão, Zé Manuel. Não foi um grande jogo do Gabigol, não. A gente entende até do jeito que jogou o Flamengo. Claro que o Arrascaeta era um segundo homem de ataque. O ataque do Flamengo era Gabigol e Arrascaeta, né? Aquele projeto do Wesley jogar muito lá na frente, o Ayrton Lucas, nem sempre acontecia. De vez em quando eles apareciam no ataque, talvez
depois, num momento ali na parte final do primeiro tempo, em alguns momentos na segunda etapa também, mas em muitos instantes ele tinha que sair da área, ele ficava muito sozinho naquele setor, enfim, não foi, não vive uma grande fase, né? Aliás, a respeito, não só o Gabigol não vive a melhor fase dele, fez o gol, o segundo gol, é um grande artilheiro, o Cano também, não vive um grande momento, não é a melhor fase, no primeiro tempo ele teve uma grande oportunidade e mandou para fora, né? Então, tivemos um jogo hoje em que em nenhuma das duas equipes que chegaram ao Maracanã, nenhum dos dois vivem os seus melhores momentos. O Fluminense não é o Fluminense do Fernando Diniz que encantou nesse começo de temporada, né? A temporada é muito longa, né? E as equipes vivem aí altos e baixos, né? E o Fluminense está tentando retomar o melhor dele, a melhor versão dele. E o Flamengo, o Sampaoli continua também tentando dar uma cara ao Flamengo. Por isso que eu disse, o jogo de hoje era para ganhar, era para classificar, né? Tanto para o Flamengo, valia para o Flamengo, valia também para o Fluminense. E a estratégia do Sampaoli falou mais alto, acho que deu mais certo no jogo de hoje no estádio do Maracanã. Desculpa, vai lá. Falando de pragmatismo, Pedro, Zé Manuel, Piperno, e pragmaticamente, o torcedor do Fluminense vai jogar um tomate, né, no vídeo. Mas pragmaticamente foi melhor o Fluminense perder, pragmaticamente. Porque o Flamengo tem mais recursos para tocar 3 competições simultâneas. O Fluminense não. O Fluminense está muito bem na Libertadores, muito bem. Melhor que o Flamengo. Deve se classificar em primeiro lugar na chave, né? Dificilmente deixará de ser primeiro. E aí ele pode caminhar numa competição que é mais, assim, é mais importante, né, que a Copa do Brasil, que é super importante, e entra a grana. E vai podendo levar o Campeonato Brasileiro numa boa, lá numa parte de cima da tabela. Eu não acredito que seja campeão, mas ele pode levar a competição mais importante e o Campeonato Brasileiro, se ele tem também a Copa do Brasil, com o elenco que tem, com as limitações que tem de elenco, de atletas, de grana, a chance do Fluminense começar a cair, dar uma reviravolta mesmo grande, né? Lá na frente, não uma barrigada como eu defino agora, está no momento de dar uma baixa e tal, daqui a pouco volta. Quando voltar Marcelo, quando voltar o Alexander, dá para voltar o Alexander? Esse ano dá, né? Não, sim, né? Vamos voltar o Alexander. Quando tiver o Kenny em ordem, quer dizer, quando ele tiver o elenco todo na mão, a coisa deve ganhar um nível bacana. E, de repente, pode aparecer aí andar aí longe nessa Libertadores, ficar bem no Campeonato Brasileiro. Com 3 competições é mais difícil. O Flamengo tem mais recursos para isso, tem mais condições para isso. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo bacana que o Paul Flá trouxe para vocês. Eu peço a vocês que deixem o like, que se inscrevam no canal e que acione o sininho e que siga o Paul Flá em outras redes sociais também. Estamos aí em várias redes sociais, mas aqui no YouTube precisamos crescer e isso acontecerá com a ajuda de vocês, valeu? Conto com like e conto com os compartilhamentos e muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Segue o Paul. Vem!